Hoje eu vou trazer para vocês O Pequeno Príncipe. É um livro lindo. Esse aqui é em capa emborrachada. Ele tem ilustrações lindas também. Vou mostrar para vocês. Acho que na câmera talvez não dê para ver tão bem quanto ele realmente. Olha que lindo. Ele é lindo, né, gente? E hoje vai ser a nossa leitura. A Leon. Peço perdão a todas as crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tem um bom motivo. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo. Tem um outro motivo. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda um terceiro motivo. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todos esses motivos não bastam, eu dedico este livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram crianças um dia, mas poucos se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória a Leon quando ele era criança. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi um livro sobre Floresta Virgem, histórias vividas. Uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa. Em seguida, não podem mover-se e dormem 6 meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz com um lápis de cor o meu primeiro desenho. O meu primeiro desenho é o número 1. Ele era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o desenho lhes dava medo. Responderam-me: por que um chapéu me daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado todos os desenhos de jiboias, abertas ou fechadas, e dedicar-me a geografia, história, matemática, gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajada pelo insucesso do desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas. E é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive então que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo. Sabia distinguir, num relance, a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido à noite. Desta forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com pessoas grandes, vi-as de bem de perto. Isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu desenho número 1 e sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era, na verdade, uma pessoa inteligente. Mas a resposta era sempre a mesma coisa. É um chapéu. Então eu falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível
Falava-me sobre bridge, sobre golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada em me conhecer. Em conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só, sem alguém com quem pudesse realmente conversar, até o dia em que uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara, há cerca de 6 anos. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não trazia comigo nem mecânico, nem passageiros, deparei-me para executar sozinho aquele difícil concerto. Era para mim questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para 8 dias. Na primeira noite, adormeci sobre a areia, a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado do que num náufrago, num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou e dizia: "Por favor, desenha-me um carneiro." "O quê?" perguntei eu. "Diga-me." "Desenhe-me um carneiro." A voz repetia. Levantei-me sobre um salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Eis o melhor retrato que, passado algum tempo, consegui fazer dele. Meu desenho é, com certeza, muito menos sedutor do que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos 6 anos pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor. E só aprender a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava para aquela aparição com os olhos arregalados de espanto. Regalados de espanto. Não esqueçam que eu estava a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Ora, o que o pequeno visitante não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Quando finalmente consegui falar, perguntei-lhe: "Mas que fazes aqui?" E ele repetiu então, lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: "Por favor, desenhe-me um carneiro." Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo parecesse, a quilômetros e quilômetros de todos os lugares habitados e com uma vida em perigo, tirei-me do bolso uma folha de papel e uma caneta. Lembrei-me então de que havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática, e disse ao meu pequeno visitante, que estava com um pouco de mau humor, que não sabia desenhar. Respondeu-me: "Não tem importância. Desenhe-me um carneiro." Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que eu sabia, o da jiboia fechada, e eu fiquei surpresa ao ouvir o garoto replicar: "Não, não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo que é pequeno, tudo é pequeno onde eu moro. Preciso é de um carneiro. Desenhe-me um carneiro." Então eu desenhei. Ele olhou atentamente e disse: "Não, esse já é muito doente. Desenhe outro." Desenhei de novo. Meu amigo sorriu, paciente. "Bem, vejo que isso não é um carneiro, é um bode. Olhe os chifres." Mas ele foi recusando-os como os anteriores.
Esse aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito tempo. Então, perdendo a paciência e como tinha pressa para desmontar o motor, rabisquei o seguinte desenho e arrisquei: esta é a caixa. O carneiro quer ficar aí dentro. E fiquei surpresa ao vê-lo iluminar-se à face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu dei somente um carneiro. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, ele adormeceu. E foi assim que conheci um dia o Pequeno Príncipe. Levei algum tempo para entender de onde ele viera. O príncipezinho, que me fazia milhares e milhares de perguntas, parecia nunca escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso é que foram pouco a pouco revelando sua história. Assim, quando o viu pela primeira vez no meu avião, não vou desenhá-lo aqui, pois acho muito complicado, perguntou-me: o que é aquela coisa? Não é uma coisa, aquilo voa. É um avião, o meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe dizer que eu voava. Então ele perguntou, meio assustado: como? Como tu caíste do céu? Sim, respondi humildemente. Ah, isso é engraçado. E o Pequeno Príncipe deu uma bela risada, que me irritou profundamente. Gosto que leve a sério as minhas desgraças. Em seguida acrescentou: então tu vens do céu? De que planeta tu és? Vislumbrei um clarão no mistério da sua origem e perguntei repetidamente: tu vens então de outro planeta? Mas ele não respondeu. Balançava lentamente a cabeça e observava o meu avião. É verdade que, nisto aí, não podes ter vindo de muito longe. Mergulhou então num pensamento que durou algum tempo. Depois, tirando do bolso o meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Imagine como eu ficaria intrigado com aquela simples menção de a outros planetas. Esforcei-me então por saber um pouco mais. De onde vens, meu caro? Onde é a tua casa? Para onde querem levares meu carneiro? Ficou algum tempo em silêncio e depois respondeu: é bom que a caixa que me deste poderá à noite servir de casa para ele. A proposta pareceu chocar-lhe, né? E se tu fores um bom menino, te darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e estaca para prendê-lo. Amarrar? Que ideia estranha! Mas se tu não amarrares, ele vai embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas aonde pensas que ele vai? Não sei, por aí, andando sempre em frente. Então o Pequeno Príncipe disse, muito sério: não faz mal, é tão pequeno onde eu moro. E depois, talvez com um pouco de tristeza, acrescentou ainda: quando a gente anda sempre em frente, não pode mesmo ir longe. Eu aprendera, assim, uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era um pouco maior do que uma casa. Para mim, isso não era surpresa. Eu sabia que, além dos grandes planetas Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, às quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem pelo telescópio.
Quando um astrônomo descobre um deles, dar-lhe um nome com um número. Chamam, por exemplo, asteroide 325. Tenho sérias razões para supor que o planeta que ele viera era um asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera, na época, uma grande demonstração de sua descoberta, num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas típicas que ele usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, vestindo uma elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo acreditou. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio o seu número, é por causa das pessoas grandes. Elas adoram números. Quando a gente lhes fala sobre um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ela realmente é. Não perguntam nunca qual é o som da sua voz, quais os brinquedos ela prefere. Será que ela coleciona borboletas? Mas perguntam qual é a sua idade, quantos irmãos ele tem, quanto ele pesa, quanto seu pai ganha. Somente assim é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado, elas não conseguem de modo algum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes: vi uma casa de 600 mil reais. Então elas exclamam: que beleza! Assim, se a gente lhes disser a prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador, e que ele ria, e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque existe. Elas pouco se importarão ou lhe chamarão de criança. Mas se dissermos o planeta de onde ele vem, o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidos de que e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo, pois são adultos, são pessoas grandes. Assim, se a gente lhes disser a prova é de que o príncipezinho existia, é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque existe. Elas pouco se importarão e não chamarão de crianças. Mas se dissermos o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, logo ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças têm muita paciência com as pessoas grandes. Mas com certeza, para nós que compreendemos o significado da vida, os números não têm tanta importância. Gostaria de ter começado essa história com os contos de fada. Gostaria de ter começado assim: era uma vez um pequeno príncipe que habitava em um planeta pouco maior que ele e que precisava de um amigo. Para que aqueles compreendem a vida, isso pareceria sem dúvida muito mais verdadeiro. Mas não gosto que leiam um livro superficialmente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo se foi com o seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecê-lo.
É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo, e eu corro o risco de ficar com as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por isso que comprei um estojo de aquarelas e lá alguns lápis. É difícil voltar a desenhar na minha idade, principalmente quando se não tem alternativas, além de jiboias fechadas e abertas, aos 6 anos. Experimentei, é claro, fazer outros retratos mais fiéis que pudesse, mas não tenho muita certeza que conseguiria. Um desenho mais passável, outro já é inteiramente diferente. Engano-me também no tamanho. Ora, o príncipezinho está muito grande, ora, pequeno demais. Exijo também quanto à cor de suas roupas. Vou arriscar então aqui e ali. Provavelmente esquecerei alguns detalhes e dos mais importantes. Peço que me perdoem. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele, mas infelizmente não sei ver carneiros através de caixas. Talvez eu seja um pouco como as pessoas grandes. Devo ter envelhecido.